E aí pessoal, tudo bom? Eu tô fazendo esses vídeos aqui para ajudar vocês em relação à monitoria, porque eu sei que essa ênfase aqui ela é bem complexa, tem bastante coisa e tem gente que quer se aprofundar, tem gente que está com dificuldade na matéria. Então minha intenção é fazer não só esse vídeo, mas vários vídeos tentando abordar toda a matéria. Eu vou começar falando sobre o sistema arterial e o cardiovascular, né, cardíaco e arterial. Hoje eu vou fazer um geral primeiro do que eu acho que é importante para a prova, para vocês saberem. Eu não acho que eles vão cobrar detalhes das ramificações. Eu acho que eles vão querer uma ideia mais geral do conteúdo. E depois de eu fazer esse geral, eu vou começar a pegar parte por parte. Hoje eu vou tentar falar sobre o membro superior e também vou falar um pouquinho das ramificações da carótida externa. E vou falar das coronárias também. Então bora lá. Primeiro eu vou fazer um geral. Deixa eu colocar o coração aqui. O coração tá aqui, vou tirar o pericárdio. O pericárdio tem um pericárdio fibroso e seroso. Acho que isso vocês já sabem. A parte mais externa aqui é o pericárdio fibroso. Se eu cortasse aqui e dobrasse essa lâmina, daria para ver o pericárdio seroso, a lâmina parietal. E aderida ao coração, eu tenho o pericárdio seroso, a lâmina visceral. É isso. O coração ele é dividido em 4 câmaras. Você tem um átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo e ventrículo esquerdo. O átrio direito e o ventrículo direito, a parte direita do coração, tem relação com a circulação venosa. O sangue ele chega aqui pela cava superior e cava inferior, no átrio direito. Ele é bombeado para o ventrículo direito e o ventrículo direito bombeia, ele tem comunicação aqui com o tronco pulmonar e bombeia esse sangue para os pulmões. No pulmão vai ter a troca gasosa e esse sangue retorna aqui por meio das veias pulmonares que vão desembocar aqui no átrio esquerdo. Esse sangue vai cair no ventrículo esquerdo e vai ser bombeado pela artéria aorta, que vai mandar o sangue para toda a parte do corpo. Acho que até aí tá tranquilo para todo mundo. Acho que vocês sabem. A artéria aorta ela tem algumas partes. Tem a parte ascendente, que vai dar origem às coronárias, coronária esquerda e direita. O arco da aorta, o cajado aórtico, que é essa parte aqui que é bem visível, onde eu tenho o tronco bracocefálico, carótida comum, a artéria subclávia. E a parte descendente da artéria aorta, que vai se dividir em 2 partes. Eu tenho a parte descendente torácica e a parte descendente abdominal. A parte descendente abdominal, quando chegar lá na região do umbigo, ele vai se dividir em 2 artérias aqui bem grandes. Como vocês podem ver, que é a artéria ilíaca comum. A artéria ilíaca comum vai se dividir em artéria ilíaca externa e a artéria ilíaca interna. Vou colocar aqui o esqueleto. A artéria ilíaca externa, quando ela passar pelo ligamento inguinal, ela vai se transformar em artéria femoral, que é uma artéria que é bem superficial. Quando vocês estudarem a parte de semiologia do sistema cardiovascular, vocês vão palpar essa artéria femoral, como outras também. O que é importante da artéria femoral? Ela vai ter alguns ramos, isso vai ser para as próximas aulas. A artéria femoral, ela vem para a região posterior da perna, da coxa, perdão, e ela vai passar por meio de um músculo. É um músculo adutor. Acho que eu já falei na monitoria quando eu estava falando de músculos. Adutor. Acho que se eu colocar magno. Que é o músculo adutor magno. Lembra que a gente tinha os adutores? Pectíneo, adutor curto, adutor longo, adutor magno e o grácil. O adutor magno ele tem um buraco aqui, um forame, por onde vai passar a artéria femoral. Quando a artéria femoral passar pelo adutor magno, ela vai se transformar em artéria poplítea. Artéria poplítea que passa entre os côndilos do fêmur. O que é o côndilo do fêmur? São essas 2 bolinhas aqui que tem no fêmur, certo? Ela vai emitir vários ramos, os ramos geniculares, mas isso a gente vai ver depois. E a artéria poplítea, que é importante, ela vai se ramificar em 2 artérias tibiais. Eu tenho a artéria tibial anterior, que tem a ver com a vascularização da parte dorsal do pé, e a tibial posterior, que vai irrigar a parte plantar do pé. Uma coisa importante é que a tibial posterior, ela vem mais medialmente e ela vai emitir um ramo, que é a artéria fibular.
A artéria fibular, ela não é ramo da poplite. A artéria fibular, ela é ramo da artéria tibial posterior. Um ramo importante aqui da artéria tibial anterior também. Ela vai emitir 2 ramos aqui. Deixa eu tirar esses ligamentos. Que vai ser o ramo lateral tarsal e o ramo pedioso. Eles são ramos da artéria tibial anterior. Agora, voltando lá em cima. Eu tenho lá o arco da aorta, como eu estava falando. Deixa eu tirar o esqueleto agora e os músculos. O arco da aorta. Eu tenho essa artéria aqui, que é o tronco bracocefálico. A artéria carótida comum esquerda e a artéria subclave esquerda. O tronco bracocefálico, ele vai dar origem à artéria carótida comum direita e à artéria subclave à direita. A artéria carótida comum, por sua vez, vai se ramificar em duas. Eu não vou cortar os vídeos, tá? Então pode ser que eu vou errar alguma coisa, às vezes confunda alguma coisa assim. Mas porque a ideia é fazer, como eu vou fazer vários vídeos, é tentar fazer algo mais rápido assim, para ter bastante conteúdo aí para vocês. A artéria carótida comum, ela vai se ramificar em duas. Eu tenho a carótida interna, que vai lá para o cérebro. E eu tenho a carótida externa, que vai emitir vários ramos aqui, que vai irrigar a face. Na subclave, ela vai ter vários ramos, eu vou falar aí hoje. Mas o que é importante vocês, para a prova, ainda, pensando no geralzão, é lembrar da artéria vertebral. A artéria vertebral é ramo da subclave, ela vai passar pelos forames transversos das vértebras cervicais e ela vai lá no cérebro se juntar, tanto a vertebral esquerda quanto a direita, para formar a artéria basilar. Beleza? Eu vou falar daqui a pouco do polígono de Willis, daí eu cito essas artérias de novo. A artéria subclávia, ela é a artéria subclávia até passar pelo primeiro arco costal. Passando do primeiro arco costal, ela se chama artéria axilar. Ou seja, a artéria subclávia não é a artéria que passa embaixo da clavícula. Na verdade, quem passa embaixo da clavícula é a artéria axilar. Então, passou do primeiro arco costal, artéria axilar. A artéria axilar também vai ter diversos ramos aí. Em algum momento, ela vai se transformar em artéria braquial. A artéria braquial emite alguns ramos. Quando chegar na fossa cubital, ela vai se dividir em artéria radial e artéria ulnar. A artéria radial vai seguir o osso rádio, certo? Que tem contato lá com o seu dedão. E ulnar, o osso ulna. Então, acho que é bem intuitivo aí. Quando chegar lá na região da palma da mão, a artéria radial e ulnar, eles vão se juntar formando os arcos palmares. Eu tenho um arco palmar superficial, que é mais distal, e eu tenho o arco palmar profundo, que é mais proximal. Beleza, agora voltando lá, vamos falar um pouquinho do polígono de Willis, que eu acho que é importante, que pode ser que caia na prova de vocês. Deixa eu tentar ver aqui uma forma mais... aqui. Como eu estava falando, a artéria vertebral, que é a ramo da artéria subclávia, esquerda e direita, eles vão se juntar. Quando eles se juntam, eles formam a artéria basilar. A artéria basilar, depois eu tenho a artéria cerebral posterior, a artéria comunicante posterior. Aí lembra que a carótida interna vai lá para o interior? Ela vai formar a artéria cerebral média. Então, artéria cerebral média, cerebral posterior, comunicante posterior. A basilar, né? Vamos deixar a basilar aqui de fora. Aí eu tenho a cerebral posterior, a cerebral anterior, né? Tinha a posterior, tem a anterior. E a comunicante anterior. Então, o polígono de Willis é isso, ó. Artéria cerebral posterior, artéria comunicante posterior, artéria cerebral média, artéria cerebral anterior e artéria comunicante anterior. Esse é o polígono de Willis. Quem que forma a artéria basilar? As artérias vertebrais. Perfeito? Agora, terminando o geralzão, vou falar um pouquinho do coração. Deixa eu colocar o coração aqui. E das coronárias. Aí. Tem aqui o coração. Vou tirar o pericárdio. Vou tirar aqui o tronco pulmonar para ficar mais fácil a visualização. Trago algumas estruturas aqui. As artérias coronárias, elas formam como se fosse uma coroa em volta do coração. Hoje eu vou falar só das artérias, vou falar tudo de artéria. Depois, nas aulas que eu falar de veias, eu vou falar das veias. Elas são ramos
tanto a coronária esquerda quanto a direita, da artéria aorta, a parte ascendente, ó. Tem a parte ascendente aqui, vai sair a coronária esquerda e coronária direita. O que é interessante, vou aqui selecionar a artéria coronária direita e alguns ramos importantes. Pegar aqui a artéria coronária esquerda e alguns ramos importantes. E eu vou deixar só eles. Fade holders. Dá para visualizar aqui, é bem visível. A artéria coronária direita, ela faz uma espécie de C. Ela tem um formato de C. Enquanto que a coronária esquerda, como ela se fica aqui bem no início, ela é bem curtinha, ela tem um formato de Y. E a gente vai ter alguns ramos importantes, como aqui na coronária direita, eu tenho um ramo que vai para o nó sinoatrial. Esse aqui é o ramo do nó sinoatrial. Eu tenho um ramo aqui que vai para o átrio, ramo atrial. E posteriormente, eu tenho um ramo descendente posterior. Então, a artéria descendente posterior é ramo da artéria coronária direita. Importante aqui também, que dá para ver em algumas peças cadavéricas, pode ser que na prova de peças cadavéricas de vocês, apareça aqui uma artéria marginal. Artéria marginal, ramo da artéria coronária direita. A coronária esquerda, ela é bem curtinha, como eu falei, e ela vai se dividir em dois. Eu tenho a artéria descendente anterior, que é bem visível aqui, parece uma árvore, e a artéria circunflexa. Basicamente é isso. Então, vamos revisar. Artéria coronária direita. Eu tenho um ramo que vai para o nó sinoatrial, um ramo que vai para o átrio e a artéria marginal aqui, que pode ter mais do que uma. Eu tenho a artéria descendente posterior. Na coronária esquerda tem a descendente anterior e a artéria circunflexa. Então, qual descendente é ramo de qual coronária? Descendente anterior, ramo da coronária esquerda. Descendente posterior, ramo da coronária direita. Beleza, eu vou colocar agora a circulação aqui arterial de novo. E eu vou falar um pouquinho sobre as artérias. Deixa eu pegar aqui. Aí. Vou colocar o coração aqui também para ficar mais fácil para a gente. Então, basicamente, na prova, o que eu acho que vai cair é isso. São as coronárias e esse geralzão que eu fiz essas artérias mais importantes. O polígono de Willis ali também e tal. Agora vamos começar a detalhar o rolê. Vamos começar aqui. Eu tenho o tronco braquicefálico. Como eu falei, vai dar origem à carótida comum e à subclávia. A subclávia ela vai ter vários ramos aqui. Tem diversos ramos. O único ramo inferior da artéria subclávia é a artéria torácica interna. A artéria torácica interna, como dá para ver, ela vai margear aqui o osso externo e quando chegar ali mais ou menos a nível de processo tifoide, ela vai se ramificar em artéria frênica superior e artéria epigástrica superior. Então, torácica interna matamos. Aí, superiormente, eu tenho a artéria vertebral, que eu já falei que ele vai fazer parte lá, vai se juntar com a vertebral à esquerda e à direita para formar a basilar. E eu tenho um tronco aqui que é o tronco tirocervical. O tronco tirocervical vai emitir 3 ramos. Eu tenho a artéria tireoide inferior, que vai ramificar a tireoide. Eu tenho a artéria cervical transversa, que vai emitir 2 ramos, que é a artéria cervical superficial e a artéria transversa escapular ou escapular dorsal, que ela vai fazer uma volta aqui na margem medial da escápula. E, por último, um ramo aqui do tronco tirocervical, que é a artéria supraescapular. A artéria supraescapular é muito importante, porque ela vai para a escápula também, assim como a escapular transversa. Ela vai fazer uma volta aqui na espinha da escápula e vai sofrer anastomose com uma artéria, que é a artéria circunflexa escapular, que vai ser ramo da artéria axilar, que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, voltando. A gente tem o tronco braquicefálico. Carótida comum, daqui a pouco a gente fala dos ramos. Chegamos na subclávia. Subclávia, qual o ramo que ela tem inferior? Torácica interna ou mamária. Torácica interna, a nível de processo tifoide, vai se dividir em frênica superior e artéria epigástrica superior. Superiormente, a subclávia, eu tenho a artéria vertebral, o tronco tirocervical, que vai se ramificar em artéria tireoide inferior, que vai ramificar a tireoide, cervical transversa, que vai se dividir em cervical superficial, que vai irrigar o trapézio, e eu tenho aqui a artéria dorsal escapular ou transversa escapular, que vai margear a margem medial da escápula. Margear, a margem é boa, né?
E por último, a artéria supraescapular, que vai vir aqui em direção à escápula, que vai passar entre a espinha da escápula aqui e que vai sofrer anastomose com uma artéria lá da artéria, um ramo lá da artéria axilar. Uma coisa importante que eu esqueci de falar é que, vou colocar os músculos aqui, tirar o platisma, tirar o esternocleidomastoide. A artéria subclávia, ela vai passar entre dois músculos muito importantes do pescoço, que são os escalenos. Eu tenho aqui o escaleno anterior e o escaleno médio. O escaleno anterior e o escaleno médio que se insere no primeiro arco costal. A artéria subclávia, assim como outras estruturas importantes, como por exemplo o plexo braquial, que vocês vão ver lá na ênfase de neuro, vai passar entre esses escalenos aqui, a subclávia. E pode ter uma compressão aqui por uma inflamação muscular aqui no tendão, enfim. É o síndrome do desfiladeiro torácico, onde a gente tem, como eu estou tendo compressão aqui da artéria, eu posso ter dor, posso ter, por conta da isquemia, né, começa a acumular ácido lático, assim, irrita as terminações nervosas e tal. É só uma correlação clínica aí para vocês lembrarem, que eu acho que é importante. Então, beleza, a gente falou do tronco tireocervical. Vamos falar de mais um tronco que pertence à artéria subclávia, que é o tronco tirocostal. Tirocostal não, costo-cervical, perdão. O tronco costo-cervical, ele vai emitir dois ramos. Lembra que a gente tinha a cervical superficial? Agora a gente tem a cervical profunda, que vai ser ramo da artéria do tronco costo-cervical, beleza? Deep cervical, profunda. Aí eu tenho também aqui, ó, uma artéria que chama intercostal suprema. A intercostal suprema vai dar origem à primeira artéria intercostal e à segunda artéria intercostal, que vai sofrer anastomose com um ramo também da subclávia, que é a artéria torácica interna ou artéria mamária. Eles vão sofrer anastomose. Aí você pode pensar, putz, e as outras intercostais, né? Que tem várias intercostais. As outras intercostais, elas vão ter como origem a artéria aorta. Então, tem aqui da terceira à décima intercostal, vai sofrer anastomose tanto com a artéria torácica interna, quanto com a artéria frênica. Sendo que as duas últimas, elas são diferentes. Por quê? Lembra que as duas últimas costelas são flutuantes? Entre a primeira e a segunda costela flutuante, eu tenho a 12ª artéria, artéria intercostal. Ela não sofre anastomose. E a última, em vez de ser chamada artéria intercostal, ela vai ser chamada de artéria subcostal. Outra coisa interessante também é que a artéria, tanto a 12ª artéria intercostal quanto a subcostal, ela não é ramo da artéria descendente parte torácica. Ela é ramo da parte da artéria descendente, parte abdominal, certo? Só uma observação aí para vocês. Vamos fazer uma revisão? Sei que é bastante coisa, então vou estar sempre fazendo uma revisão. Eu tenho aqui o arco da aorta, tronco bracocefálico, artéria carótida comum, subclávia. Na subclávia, a gente tem alguns ramos importantes. Eu tenho a torácica interna, eu tenho a artéria vertebral, eu tenho o tronco tireocervical e o tronco costo-cervical. O tronco tireocervical, aqui, tronco tireocervical, ele vai ter algumas ramificações, como a artéria tireoide inferior, como a artéria cervical transversa, como a artéria supraescapular. A artéria cervical transversa vai ter duas ramificações. Tem a artéria cervical superficial e a artéria dorsal escapular ou artéria escapular transversa. No tronco costo-cervical, eu tenho a artéria cervical profunda e eu tenho a artéria intercostal suprema, que vai dar origem à artéria. A primeira artéria intercostal e a segunda artéria intercostal. A artéria torácica interna vai dar origem à artéria frênica superior e epigástrica superior. É isso, subclave é isso. A carótida comum vou deixar para daqui a pouco. Vamos seguir aqui, ó. Então, aqui passou do primeiro arco costal, não é mais subclávia, agora é axilar. A artéria axilar vai ter alguns ramos. Eu tenho um ramo torácico superior e eu tenho um tronco, o tronco tóraco-acromial. Tóraco-acromial, então eu tenho uma parte que pertence ao tórax aqui, que vai em direção ao peito, que é o ramo peitoral, e acromial, que vai em direção ao acrômio. O acromial, ele vai ter um ramo que vai em direção ao deltoide, que é o ramo deltoide.
Então, tronco tóraco-acromial, ramo acromial, ramo peitoral e ramo deltoide, que vem aqui do ramo acromial. Mais lateralmente aqui, eu tenho o ramo torácico lateral. Mais lateral ainda, eu tenho o subescapular. Lembra que a artéria lá do tronco tirocervical tem a artéria supraescapular, que ela vem aqui, passa pela a espinha da escápula e sofre anastomose com uma artéria que é ramo da artéria axilar? Então, a subescapular ela vai se dividir em artéria circunflexa escapular. Essa é a artéria que vai sofrer anastomose com a artéria supraescapular, que vem lá do tronco tirocervical. A subescapular, ela vai se dividir nessa artéria que eu acabei de falar, e tem também a última artéria aqui, que é a mais lateral, que é a artéria tóraco-dorsal. Então vamos fazer uma revisão, vamos voltar. Tem mais 2 raminhos ali para falar, mas vamos fazer uma revisão aqui que é bastante coisa. Eu tenho a artéria torácica superior, eu tenho o tronco tóraco-acromial, que vai se dividir em ramo acromial e ramo peitoral. O ramo acromial, por sua vez, vai se ramificar em ramo deltoide. Eu tenho também aqui mais lateral, o ramo torácico lateral. Mais lateral ainda, eu tenho o ramo subescapular, que vai se ramificar em circunflexo escapular, que vai sofrer anastomose com a artéria supraescapular. E eu tenho o ramo tóraco-dorsal. 2 últimos ramos da artéria axilar. Eu tenho a circunflexa posterior umeral e a circunflexa anterior umeral. Por que umeral? Porque ela vai circundar aqui o úmero. Não sei se essa palavra existe, circundar. Ela vai dar uma volta aqui no úmero, simplificadamente. Antes de seguir, vamos fazer uma revisão de novo. Vamos voltar lá do começo. Tronco braquicefálico, artéria carótida comum e artéria subclávia. A artéria subclávia deixa de ser artéria subclávia quando ela passa o primeiro arco costal. A artéria subclávia vai ter algumas ramificações. A única ramificação inferior é a artéria torácica interna, que vai se ramificar em artéria epigástrica e artéria epigástricas aqui e artéria frênica superior. A artéria subclávia também, superiormente, vai ter alguns ramos, como a artéria vertebral, o tronco tirocervical e o tronco costo-cervical. O tronco tirocervical vai se ramificar em artéria tireoide inferior, artéria cervical transversa e artéria supraescapular. A artéria cervical transversa vai se ramificar em artéria cervical superficial e artéria transversa escapular, que vai fazer uma volta na margem medial da escápula. O tronco costo-cervical vai se ramificar em artéria cervical profunda e artéria intercostal suprema, que vai se ramificar em artéria intercostal. A primeira artéria intercostal e a segunda artéria intercostal, que vão sofrer anastomose com a artéria torácica interna. Aí eu tenho a artéria axilar. A artéria axilar vai ter alguns ramos, como a artéria torácica superior e o tronco tóraco-acromial. Tronco tóraco-acromial vai se ramificar em ramo acromial e ramo peitoral. Ramo acromial vai se ramificar em ramo deltoide. Tem mais? Tem mais. Mais lateral aqui eu tenho o ramo torácico lateral, subescapular, circunflexo posterior, circunflexo anterior. O subescapular vai se ramificar em ramo tóraco-dorsal e ramo circunflexo escapular, que vai sofrer anastomose com artéria supraescapular. Continuando, depois da axilar, a gente tem a braquial. A artéria braquial, como eu já tinha falado, quando chegar na fossa cubital, ela vai se ramificar em artéria radial e artéria ulnar. Mas antes disso, ela vai ter algumas ramificações que são importantes, como, por exemplo, a artéria braquial profunda. A artéria braquial profunda vai se ramificar em artérias colaterais. A artéria radial colateral, que vem em direção ao rádio. A artéria colateral média. E eu tenho aqui, por fim, a artéria colateral ulnar. Então, artéria braquial profunda, artéria colateral radial, artéria colateral média e artéria colateral ulnar. Tem mais ramos? Tem
tem esse ramo aqui, que é uma artéria recorrente. A artéria recorrente ulnar anterior. Se tem artéria recorrente ulnar anterior, deve ter uma artéria recorrente ulnar posterior. Qual que é? É aqui, ó. É continuação da artéria colateral ulnar. A artéria colateral ulnar, que é ramo da artéria braquial, ela vai virar artéria recorrente posterior. Ela vai se juntar com a artéria ulnar recorrente anterior, formando a artéria ulnar recorrente comum ou apenas artéria ulnar recorrente. Vamos voltar? Essa parte é difícil. Eu tenho a artéria braquial, que se divide em artéria radial e artéria ulnar. A artéria braquial vai emitir alguns ramos, como a artéria braquial profunda, que se divide em artéria colateral radial e artéria colateral média. Tenho também, nessa porção mais medial, mais colada ao corpo, a artéria ulnar colateral, que vai se transformar em artéria recorrente ulnar posterior. Se eu tenho posterior, tenho anterior. Onde que está o anterior? Aqui, ó, é ramo da artéria braquial. Essa é a artéria ulnar recorrente anterior. A artéria ulnar recorrente anterior vai se juntar com a artéria ulnar recorrente posterior, formando a artéria ulnar recorrente, que vai se ligar à artéria ulnar, que é ramo da artéria braquial. E aqui, e a artéria radial colateral? Ela vai se transformar no quê? Aqui a gente tinha colateral, depois recorrente. Aqui vai ser a mesma coisa. Eu tenho a artéria radial colateral se transformando em artéria radial recorrente. Eu tenho a artéria colateral média, que vai se transformar em artéria interóssea recorrente, recorrente interóssea. A artéria radial recorrente vai se juntar com a artéria radial. A artéria recorrente interóssea vai se juntar com a artéria interóssea comum, que é ramo aqui da artéria ulnar. Quando se junta a artéria recorrente interóssea com a artéria interóssea comum, eu tenho a formação da artéria interóssea anterior. Certo? Colocando aqui o esqueleto para ficar mais fácil a visualização. Tá vendo como ela perfura aqui a artéria... a artéria recorrente interóssea. Ó, ela vem aqui de posterior para anterior, para se juntar com a artéria interóssea comum e formar a artéria interóssea anterior. Aí, como eu tinha falado, eu tenho aqui a formação dos arcos. Eu tenho o arco superficial, que é mais distal, e o arco profundo, que é mais proximal. O superficial vai dar origem a essas artérias digitais, que são essas artérias aqui, ó. Não sei se eu vou conseguir pegar. Opa, artérias digitais. Certo? Falei um pouco sobre o membro superior. Vamos falar. Eu tinha falado que eu ia falar sobre a artéria carótida externa. Ela é um pouquinho mais chata. Vamos lá e depois a gente faz uma revisão de tudo que eu falei aqui. Eu tenho a artéria carótida comum, que vai se ramificar em carótida interna, que vai lá para o crânio, e carótida externa. A artéria carótida externa, ela tem um monte de ramo. O aplicativo ele nem mostra todos, mas com a quantidade que tem aqui, já dá pra gente aprender bastante coisa. Lembra que eu tinha a artéria tireoide inferior, que era ramo lá do tronco tirocervical? A primeira ramificação da artéria carótida externa vai ser a artéria tireoide superior. Então, a tireoide, ela tem irrigação tanto inferiormente, aqui pela artéria tireoide inferior, que é ramo do tronco tirocervical, quanto da artéria carótida externa, que vai emitir o ramo tireoide superior. Depois da tireoide superior, o que eu tenho? Eu tenho a artéria lingual. Tá vendo que ela vai lá para a língua? Artéria lingual. Superiormente, eu tenho a artéria facial. A artéria facial, ela vem aqui, ela faz essa volta aqui, e ela vai emitir vários ramos que a gente vai ver daqui a pouco. Então, artéria tireoide superior, artéria lingual, artéria facial. Quem que é essa artéria aqui? Tá vendo que ela tá indo pro occipital? Essa é a artéria occipital. Depois eu tenho uma artéria que vai para as orelhas, que é a artéria auricular. E tem uma artéria que vai para o osso temporal, aqui passando pela parte escamosa do osso temporal, que é a artéria que é essa? Temporal superficial.
superficial, então eu tenho profunda? Tenho profunda, que vai ser ramo dessa artéria aqui, ó, que ela tá bem escondidinha, que é a artéria maxilar, que tem um monte de ramo. Que talvez seja a parte mais difícil desse vídeo aqui. Então, revisando, carótida externa, veio da carótida comum. Eu tenho aqui artéria tireoide superior, artéria lingual, facial, occipital, auricular, maxilar, temporal superficial. Vamos falar dos ramos? Vamos começar com a artéria facial. A artéria facial, ela vai ter um ramo aqui, que é o ramo submentoniano. O ramo submentoniano vai sofrer anastomose com um ramo da artéria maxilar, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, artéria facial, ramo submentoniano. Ela vem aqui em direção aos lábios e eu tenho duas artérias. Artéria labial superior, artéria labial inferior. Da artéria labial inferior, eu tenho a artéria mentual. A artéria mentual vai se ligar à artéria submentual. E eles vão entrar aqui se ligando a um ramo da artéria maxilar, que eu vou falar daqui a pouco. Chegando aqui na artéria facial, tem um ramo aqui também, mas eu vou falar lá quando eu falar de maxilar também. Beleza, então facial, submentoniano, eu tenho labial inferior, labial superior. Depois, a artéria facial, ela vai se transformar na artéria angular, que vai sofrer também anastomose com algum dos ramos aqui da carótida externa. Depois da angular, ela vai se transformar, ela vai aqui para o dorso do nariz, a artéria nasal dorsal, que sofre anastomose com a artéria oftálmica, que é um ramo da carótida externa, da carótida interna, que vai ser um tema para outro vídeo. Então, revisando aqui, carótida externa, tireoide superior, lingual, facial. Facial, o que a gente tem? Ramo submentoniano, labial inferior, mentual, labial superior, angular, dorsal, nasal. Beleza? Agora vamos falar, aqui é auricular, vamos falar da temporal superficial. A temporal superficial vai emitir um ramo aqui que vai em direção à artéria angular. Ela vai passar por esse acidente ósseo aqui, ó, que a gente tem no osso temporal aqui, o processo zigomático do osso temporal e o processo temporal do osso zigomático. É até engraçado, né? Ele forma um arco e a artéria, esse ramo da artéria temporal vai passar por aqui. Essa artéria é a artéria facial transversa. Vou até tirar aqui. Acho que só o zigomático aqui vai ser suficiente. Artéria facial transversa, que vai sofrer anastomose com a artéria angular, que é ramo da artéria facial. Beleza? Agora vamos falar da artéria maxilar, que é bem complicado. Eu vou ter que tirar a mandíbula aqui para ficar mais fácil. Deixa eu tirar esses ligamentos aqui também. Falta bastante coisa aqui no aplicativo, tem alguns ramos a mais, mas como eu falei, eu acho que pela quantidade de coisa aqui já é suficiente para a gente aprender bastante coisa. A artéria maxilar, eu tenho um ramo aqui que é a artéria meningia média. A artéria meningia média, ela passa por um forame. Esse é o forame espinhoso. Vocês vão ter, no ano que vem, vocês vão estudar anatomia topográfica e vocês vão ver todos os forames da base do crânio, é bastante coisa. A gente tem um forame, que é denominado forame espinhoso, por onde vai passar a artéria meningia média, que é ramo da artéria maxilar. A artéria meningia média, ela vai ser importante para a vascularização da dura mater. Então, eu acho que vocês já viram em alguma aula do João, ele fala sobre hematoma epidural. Se vocês não viram ainda, vocês vão ver provavelmente. Hematoma epidural geralmente é causado por rompimento dessa artéria aqui, que é a artéria meningia média, que passa pelo forame espinhoso. Ao lado da artéria meningia média, eu tenho a artéria meningia acessória. A artéria meningia acessória, ela vai passar pelo forame oval. Forame oval, que é importante tanto pela passagem da artéria meningia acessória, quanto pela passagem de um nervo,
que vocês vão ver na ênfase de neuro, que se eu não me engano é o ramo V3 do nervo trigêmeo. Nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervo craniano, mas isso pode ficar tranquilo. O que eu acho que é importante vocês gravarem agora é que a meninge acessória passa pelo forame oval. Então vamos recapitular. Artéria maxilar, eu tenho a artéria meningia média e depois eu tenho a artéria meningia acessória. Lembra que a gente tinha a artéria temporal superficial? Agora a gente tem as artérias temporais profundas. Eu tenho a artéria temporal profunda posterior e a artéria temporal profunda anterior. Vai ser ramo da artéria maxilar. Aí, inferiormente aqui, eu tenho uma artéria que passa pelo canal alveolar canal mandibular, que é a artéria alveolar inferior. A artéria alveolar inferior que vai sofrer anastomose com a artéria mentual, que vai se ligar à artéria labial inferior, que é ramo da artéria facial. Então aqui tem a alveolar inferior. Da alveolar inferior vai ser um ramo para um músculo, que é a artéria miloioide. Falando de músculo, na maxilar a gente tem também a artéria pterigóide lateral, a artéria pterigóide medial e a artéria massetérica. Vou colocar os músculos aqui para vocês verem. Aqui os músculos pterigóides, né? Tem o medial e lateral, e vocês veem que eles passam bem próximos aqui. Então, acho que fica mais fácil de lembrar que a artéria maxilar, ela tem relação com os músculos pterigóides, e ela vai emitir dois ramos, né? Como eu falei, o ramo pterigóide lateral e o ramo pterigóide medial. Seguindo aqui, a gente tem essa artéria que sofre anastomose com a artéria facial, como eu já tinha falado, que é a artéria bucal. Depois eu tenho a artéria alveolar superior, eu tinha a alveolar inferior, agora eu tenho a artéria alveolar superior, que ela vai perfurar a maxila. Vou até colocar fade orders. Ela vai perfurar a maxila aqui. Uma artéria bem importante também. Depois eu tenho a artéria... artéria infraorbital, que vai passar pelo canal orbital e vai sair pelo forame infraorbital, que vai sofrer anastomose com a artéria facial transversa, que é ramo da artéria temporal superficial. Então, artéria infraorbital. Mais para dentro aqui, eu vou ter que tirar a maxila aqui para ficar mais fácil de ver. A gente tem mais alguns ramos aqui, parece que não acaba nunca, né? Eu tenho a artéria esfenopalatina, que vai dar um ramo... Deixa eu tirar aqui a cartilagem. Esfenopalatina, que vai dar o ramo que ela vai se transformar, né, em artéria nasal posterior lateral, que ela vai irrigar a parte posterior da cavidade nasal. Então, artéria esfenopalatina, depois vai virar artéria nasal dorsal posterior. E essas duas últimas artérias aqui, na verdade tem mais uma aqui que eu tinha pulado. Eu tenho a artéria faríngea, que vai irrigar a parte superior da faringe, e a artéria que vai passar por um canal aqui, esse que é o canal pterigóide, que é a artéria do canal pterigóide, que tem relação com a vascularização da tuba auditiva e também da faringe, da parte superior da faringe. Opa, o que aconteceu aqui? Voltou. E aqui, não menos importante, eu tenho a artéria palatina descendente, que é muito importante, que ela vai se dividir em duas. Eu tenho a artéria palatina menor e a artéria palatina maior, que vai perfurar o osso maxilar também. Então, vamos revisar? Vamos lá. Maxilar. Tem a maxilar aqui. Aí eu tenho a artéria meningia média. Depois a artéria meningia acessória. Depois eu tenho a artéria alveolar inferior, que vai emitir um ramo, que é a artéria miloioide. Depois eu tenho as artérias temporais profundas, posterior e anterior. Eu tenho as artérias pterigóides, lateral e medial. Eu tenho a artéria massetérica, eu tenho a artéria bucal, eu tenho a artéria alveolar superior, eu tenho a artéria infraorbital, eu tenho a artéria palatina descendente, que se divide em palatina menor e maior. Mais profundamente, eu tenho a artéria esfenopalatina, que vai se transformar em artéria nasal dorsal lateral. E eu tenho essas duas últimas artérias aqui, que é a artéria faríngea
e artéria pterigóidea, a artéria do canal pterigóideo, certo? Vou fazer uma revisão agora de todas as artérias que eu falei. E é bastante coisa. Essa é a primeira parte. Eu vou falar de outras ramificações também, né? Vou tentar falar de todas as artérias do corpo. Com as veias vai ser a mesma coisa. Vamos ver se vai dar certo de falar todas as veias do corpo. Não se assustem com a quantidade de coisa que tem. É muita coisa. Mas o nosso método não é tradicional. Ele é espiral construtivista. O que significa? Anatomia vocês estão tendo agora. O fato de vocês não terem mais anatomia, quando acabar o ciclo básico, não quer dizer que vocês saibam tudo de anatomia. Vocês têm 6 anos, né? Eu também estou nesse processo, 6 anos para aprender anatomia. Então, ter esse primeiro contato, por mais que seja complexo, é muito importante. Principalmente para vocês que estão no primeiro ano. Depois vocês vão ver de novo, até chegar no momento que a gente vai estar dominando a matéria. E não fujam da matéria. É difícil, é um processo complicado, mas é importante para a nossa formação, tá bom? É isso aí. Vou fazer uma revisão, vou parar o vídeo aqui, depois vou fazer uma revisão aqui sem parar de todas as artérias e ramificações que eu falei. Então bora lá, vamos fazer uma revisão, tive que dar uma pausa, e eu vou falar de todos os vasos que eu falei aqui hoje, detalhadamente. Então vamos lá, eu falei do arco da aorta, que vai emitir 3 ramos, né? A artéria bracocefálica, que vai dar origem à carótida comum direita, e a subclávia. A artéria carótida comum esquerda e a subclávia esquerda, elas vão ser originadas aqui diretamente do arco da aorta. Vamos começar com a subclávia? A subclávia, ela tem várias ramificações. Tem a torácica interna, ou mamária. Esqueci de falar, correlação clínica aqui. Tem a ponte mamária, que ela é usada para revascularização do coração. Tem a ponte safena, que é muito conhecida, mas também tem a ponte mamária, e ela se relaciona com essa artéria aqui, que é a torácica interna ou mamária. Temos também aqui a artéria vertebral, o tronco tíreo-cervical, que vai se ramificar em artéria tireoide inferior, artéria cervical transversa, que vai se ramificar em artéria cervical superficial, e artéria escapular transversa ou artéria dorsal escapular. Mais um ramo aqui do tronco tíreo-cervical. Tem a artéria supraescapular, que vai sofrer anastomose com a artéria circunflexa escapular, que é ramo da artéria subescapular, que faz parte, uma das ramificações da artéria axilar. Beleza, matamos a subclávia aqui. Vamos falar da axilar. Axilar, eu tenho a torácica superficial, eu tenho o tronco tóraco-acromial, que vai se ramificar em ramo acromial e ramo peitoral. O ramo acromial vai ter um ramo, que é o ramo deltoide. Mais lateral, eu tenho o ramo torácico lateral e tenho um ramo subescapular, que vai emitir aquele ramo lá que eu falei que vai sofrer anastomose com a artéria supraescapular, que é a artéria circunflexa, escapular circunflexa. E aqui mais lateralmente também eu tenho o ramo tóraco-dorsal. Da axilar também eu vou ter a artéria umeral circunflexa posterior e a artéria umeral circunflexa anterior. Chegando na braquial profunda, artéria radial colateral, artéria colateral média, artéria colateral ulnar e artéria recorrente ulnar anterior. A artéria colateral radial vai dar origem à artéria radial recorrente, que vai sofrer anastomose com a artéria radial. A artéria colateral média vai se transformar em artéria interóssea recorrente, que vai se juntar com a artéria interóssea comum, que vai dar origem à artéria interóssea anterior. A artéria colateral ulnar vai se transformar em artéria recorrente ulnar posterior, anterior está aqui, elas vão se juntar formando a artéria ulnar recorrente, que vai sofrer anastomose com a artéria ulnar.
Na mão aqui, bem tranquilo, a artéria radial com a ulnar vão se juntar, formando um arco palmar superficial, que vai dar origem às artérias digitais. Artéria palmar digital. Aqui. Tem também o arco palmar profundo, ele é mais proximal do que o superficial, que vai dar origem às artérias metacarpais. Voltando lá na carótida comum, sempre fica em carótida externa e interna. Vou tentar posicionar aqui bonitinho. A artéria carótida interna vai se juntar lá no interior do crânio. E a externa vai ficar aqui para irrigar a face. Primeiro ramo, artéria tireoide superior. Segundo ramo, artéria lingual. Terceiro, artéria facial, que vai sempre ficar em artéria labial inferior, artéria labial superior. E eu tenho um ramo aqui embaixo também, que é o submentoniano, que vai se juntar com a artéria mentual, se juntando com a artéria labial inferior, que é ramo da artéria facial. Tem também a anastomose. Não sei se eu cheguei a falar isso no vídeo. Lembrei agora. A artéria mentual, eu tinha comentado, mas esqueci de falar depois, quando chegou. A artéria mentual, ela vai sofrer anastomose com a artéria alveolar inferior. Então, a artéria alveolar... falei sim. A artéria alveolar inferior se junta com a artéria mentual, que vai se juntar aqui com a artéria labial inferior e a artéria submentoniana. Deixa eu voltar o esqueleto. Aí, posteriormente, a gente tem a artéria occipital, auricular, temporal superior. E entre a facial e um ramo aqui da artéria temporal superior, eu tenho a artéria maxilar, que vai emitir um monte de ramo. Vamos falar da temporal superior aqui. Temporal superficial, perdão. A temporal superficial, ela vai emitir um ramo, que é a artéria facial transversa, que vai sofrer anastomose com a artéria angular. A artéria facial, lembra? Ela vai se transformar em artéria angular, depois vai se transformar em artéria nasal dorsal, que vai sofrer anastomose com a artéria oftálmica. Tem também uma anastomose aqui da artéria facial transversa com a artéria infraorbital, que é um ramo da artéria maxilar. Vamos ver os ramos da artéria maxilar. A artéria maxilar, eu tenho um ramo aqui que é a artéria meningia média, vai passar pelo forame espinhoso, vai irrigar a dura mater, meningia acessória, que passa pelo forame oval. Eu tenho a alveolar inferior, que eu já tinha comentado. Eu tenho a artéria milioide, que é ramo da artéria alveolar inferior. Eu tenho as artérias pterigóideas, pterigóidea lateral, pterigóidea medial, artéria massetérica, artéria bucal, que vai se juntar com a artéria facial. Eu tenho a artéria alveolar superior, que vai perfurar aqui a maxila. Eu tenho as artérias temporais profundas, temporal profunda posterior e temporal profunda anterior. Eu tenho a artéria infraorbitária, que vai sofrer anastomose com a artéria facial transversa, que vai se juntar na artéria angular. E também tenho a artéria palatina descendente, que vai se transformar em palatina menor e palatina maior. Tenho a artéria esfenopalatina, que vai se transformar em artéria nasal dorsal posterior, que vai irrigar a parte posterior da cavidade nasal. E por último, essas duas artérias aqui, a faríngea e a artéria do canal palatino, que passa pelo canal pterigóide. Artéria do canal pterigóide, perdão. Artéria do canal pterigóide, que passa pelo canal pterigóide. E é isso, gente. Obrigado por assistir até o final. Me desculpe os erros. A ideia é fazer algo mais rápido aqui. Então, estou gravando de primeira. Desculpa o sotaque aí. Às vezes eu troco as palavras. Às vezes eu falo um português errado aí. Mas eu acho que faz parte. Espero ter ajudado vocês. E vai
vai ter outros vídeos. Nos outros vídeos eu vou continuar falando sobre outras ramificações do corpo. Tá bom? Obrigado e até a próxima.